Muitos cristãos têm feito esta pergunta: como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Se essa também é a sua dúvida, permanece nesse vídeo, porque a sua história vai ser mudada nesse sentido e você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino e por meio desse canal nós temos produzido conteúdos relevantes que têm mudado a história de muitas pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, curte mesmo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas, conheçam a palavra de Deus e sobre a maravilhosa e bendita pessoa do Espírito Santo. A pneumatologia é uma das matérias da teologia sistemática responsável por explicar sobre a pessoa do Espírito Santo, seu papel de atuação no Velho Testamento, sua atuação no Novo Testamento, principalmente a partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e como é importante nós entendermos como ele usou os profetas do Velho Testamento e como usa a igreja a partir do Novo Testamento e até os dias atuais. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa entender é: você precisa conhecê-lo da forma correta. Você precisa conhecê-lo pautado pela Bíblia. E existe poder em se crer corretamente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você precisa entender é que a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano, ela não se dá a partir do momento que ela se converte. Na verdade, ela começa antes da conversão. Aliás, só existem pessoas convertidas porque elas foram transformadas, porque elas foram convencidas pelo Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos em João, capítulo 16, versículo número 7, 8 e 9. Ele disse: porque eu vou, e quando eu for enviarei o Consolador. E é ele quem convencerá o mundo. Quando Jesus falou aqui do mundo, ele não está falando de porção geográfica, terra. Ele está falando do maior grupo de pessoas, seres humanos. Ele diz: é ele quem convencerá o mundo do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito Santo não pode habitar dentro das pessoas que estão no mundo. O mundo aqui se refere àqueles que não se converteram ainda. Jesus disse que o Espírito dele, o Espírito que é santo, não comunga com as trevas, não comunga com aquilo que não vive uma vida piedosa. Mas o Espírito Santo já atua, não dentro, não morando dentro do mundo, das pessoas que estão no mundo, mas é ele quem atua convencendo-as. Por exemplo, eu posso convencer você de que você está errado em um pensamento por meio do argumento, por meio de uma ação, te guiando, te direcionando, sem necessariamente que tenha que estar dentro de você, do seu pensamento para te mudar. Mas de fora eu posso mudar você no que eu chamo de sugestionamento. O Espírito Santo ele convence do juízo, do pecado e da justiça. Como diz João. Convence do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, está julgado. Convence da justiça. Jesus diz: porque eu vou para o meu Pai, vocês não vão me ver mais. Vai ter que ser pela fé que vocês vão ter que reconhecer eu como Salvador. E do pecado. Ele disse: porque não creem em mim. O homem, por não crer em Deus, ele está em pecado. Mas quando ele crê, ele é absolvido dos seus pecados por meio de Cristo Jesus. Então, se você deseja ter uma vida cheia do Espírito Santo, a segunda coisa que você tem que entender é que o Espírito Santo atua em você desde quando você estava no mundo. O dia que você foi dentro de um templo, onde você reconheceu Jesus como Salvador, ou numa casa, em um grupo familiar, numa célula, ou em qualquer lugar, foi o Espírito Santo que te convenceu, te levou ali. Quando você ouviu a pregação, talvez por meio de uma canção cantada, um louvor, você foi tocado, era o Espírito Santo te convencendo. Quando ele te convenceu, você se converteu. Convencer é a ação do Espírito. Se converter é uma ação humana, é escolha, é decisão, é liberdade, é livre-arbítrio. Eu decido, eu me converto. O Espírito Santo convence e eu me converto. Conversão, eu estou indo numa rota e eu viro essa rota. Isso é uma conversão. Eu mudo a rota. Você se converteu porque o Espírito Santo começou a atuar em você. Primeiro, quando você estava no mundo. Outra coisa a ser observado é que o Espírito Santo, quando você se converte, ele começa a te regenerar. Regenerar é pegar alguma coisa velha e levar ao estado de novo. Jesus falou isso para um doutor chamado Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1 até o 5. Ele diz: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode de forma alguma ver o reino dos céus. Jesus estava falando do novo nascimento. O novo nascimento não é você voltar ao útero da mãe, como Nicodemos fingiu demência e fingiu não saber do que Jesus estava falando.
Novo nascimento é isso aí, é a regeneração. É pegar o que é velho e levar ao estado de novo. Você está velho, deteriorado e deformado, destruído pelo pecado, mas o Espírito Santo te regenera. Ele pega e vai levando ao estado de novo, porque você reconheceu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu faço essas coisas, são passos que eu estou dando, são princípios que eu estou tomando para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Primeiro, eu procuro conhecer tudo sobre o Espírito Santo. Segundo, eu reconheço que ele age na vida do ser humano desde que ele está no mundo. Terceiro, eu entendo que é ele que me regenera e que me transforma e me leva ao estado de novo. Quarto, eu preciso entender que quem doa o Espírito Santo, quem me enche do Espírito Santo, quem me faz ser cheio do Espírito Santo, não é a religião A, B ou C. Mas a religião A é a detentora do avivamento, do Pentecoste, do poder de Deus, do relampeado, sapatear e pegar fogo. Não. O Espírito Santo não tem nada a ver com religião. O Espírito Santo tem a ver com Jesus. A Bíblia diz, numa forma tipológica, no Salmo do número 133, diz: é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Porque é como o óleo precioso que desce da cabeça de Arão, passa pela barba e corre sobre as suas vestes. Arão, ele é uma tipologia de Jesus. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. O óleo que desce da cabeça é uma da simbologia do Espírito Santo. O Espírito, ele é simbolizado pelo fogo, Mateus capítulo número 3, no discurso de João. O Espírito Santo, ele é simbolizado por águas, no livro de Isaías, capítulo número 12, versículo 3, também no livro de João, capítulo número 7, versículo de número 37 até o 39, o Espírito Santo, ele é simbolizado pelo óleo, pelo azeite, descrito em Zacarias. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, e ali mostra o óleo como um dos símbolos do Espírito Santo. A pomba que desce sobre Jesus na forma corpórea é outro símbolo do Espírito Santo. Então, o óleo desce do cabeça. Jesus é chamado em Timóteo do cabeça da igreja. O escritor do Salmo disse que a unidade faz com que o óleo desce da cabeça, passa a barba e cobre todo o corpo. A igreja é o corpo da igreja, Jesus é o cabeça, a barba representa o ministério. O que Jesus está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Reconhece que quem doa, quem te enche você do Espírito Santo é Jesus de Nazaré. Maior prova disso, ele mesmo disse, ele disse: eu vou, mas quando eu for, eu enviarei outro consolador. No grego, outro consolador é allos paráclito. Outro semelhante, parecido comigo. Outro ali é allos, consolador, paráclito. Outro consolador, allos paráclito. Um outro igual a mim. Assim como Jesus tinha poder para fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, o Espírito Santo viria com esse poder. Assim como Jesus, ele tinha poder para confortar, consolar, renovar, fortalecer, sustentar e capacitar. O Espírito Santo tem esse poder. Ele renova, fortalece, capacita, sustenta, ele acalenta a alma do solitário. Ele tem esse poder. Mas Jesus deixou claro: é eu que faço, é eu que dou, é eu que derramo. Avivamento não anda no paletó de pregadores avivalistas, não é de denominações que se julgam detentoras de avivamento, de poder e etc. Quem traz poder, quem enche alguém do Espírito Santo é Jesus. Uma outra coisa a ser observada, que para ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso viver em oração e em unidade com meus irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos e ele começa a dar uma série de normas e de regras que eles deveriam obedecer para a vinda do Espírito Santo. Lucas 24, verso 49, Jesus diz assim: eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: e os irmãos, junto com as Marias, no cenáculo em 120, perseveravam, unidos em oração. Aqui estão os princípios para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, vamos lá. Entender que o Espírito Santo é uma promessa de Deus desde o Velho Testamento. 1000 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia diz que Salomão se levanta e diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Ele diz: atentai pela minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o Espírito Santo, e farei saber a minha palavra. Primeiro, o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Para a compreensão das Escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo.
Joel, 829 anos aproximadamente antes de Cristo, ele disse: acontecerá naquele dia que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, e até sobre o servo e a serva derramarei do meu espírito naquele dia, e mostrarei sinal no céu e na terra, sangue, fogo, vapor e coluna de fumaça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Isso aqui é uma promessa acontecendo antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Jesus, antes de morrer na cruz do Calvário, vivendo ainda o período da lei, vai aparecer João Batista dizendo: eu vos batizo na verdade com água, aquele que vem após mim é poderoso, ele é quem vos batizará do Espírito Santo e com fogo. É claro que aqui tem uma explicação de batizar no Espírito Santo com fogo, mas aqui é assunto para outra hora. Nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo, e você está vendo promessas. Então entenda, ser cheio do Espírito Santo é uma promessa de Deus para a vida do ser humano, de todo cristão, é promessa. Segundo, Jesus diz: fique em Jerusalém. Isso aqui é exigência de obediência. Os discípulos poderiam dizer: mas Senhor, o Senhor ressuscitou, nós queremos agora anunciar para todo mundo, olha aí. Eles não acreditavam que o Senhor era o Messias, mas o Cristo. Mas agora o Senhor ressuscitou, olha que coisa poderosa. Nós vamos poder dizer por aí que o nosso mestre ressuscitou, venceu a morte, que ele é poderoso. Quem achou que triunfou sobre ele na cruz se deu mal. Ele venceu o sistema dominado por Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus falou: não, fique em Jerusalém. Eles poderiam dizer: mas Senhor, em Lucas capítulo 9, capítulo 10, nós já fomos de 2 em 2, expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o evangelho, no teu nome até os demônios se submeteram a nós. Jesus falou: não, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o que eles fizeram? Obedeceram. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja obediente à palavra de Deus, seja obediente à tua liderança, seja obediente aos teus pais. É assim, pastor? Claro que é. A Bíblia nos convida à obediência. No livro de Hebreus, capítulo número 3, verso 17, diz: e vós, os congregados, liderados, sejam obedientes aos vossos guias, vossos líderes, para que o que eles façam, eles não façam como sendo um fardo pesado, mas façam com prazer. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o 3: vós, filhos, sejais submissos, obedientes a vossos pais. E Provérbios 28, versículo 2: e virão sobre ti todas essas bênçãos te alcançarão, se ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus. A obediência, ela tem que ser na vertical e na horizontal. Na vertical você obedece a Deus, na horizontal você obedece seus pastores, você obedece sua liderança, você obedece os seus pais. Obediência. Outra coisa para ser cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Antes do dia de Pentecoste acontecer, a Bíblia diz que eles perseveravam unidos em oração. Você precisa perseverar. O que é perseverar? É o ato de começar e não parar pela metade. É começar e levar até o fim. Tem crente que tudo que começa, para pela metade. Começa a campanha de oração, para pela metade. Começa a estudar na faculdade, para pela metade. Começa o relacionamento, para pela metade. Começa no emprego, para pela metade. Começa a ler um livro, para pela metade. Começa a ler a Bíblia, para pela metade. Para com essa doença ou essa demência. Não pode. Você tem que começar e levar até o fim. Aliás, a presença do Espírito Santo gera isso em nós. Começarmos as coisas e levarmos até o fim. Você tem que criar um novo padrão mental, criar um novo hábito de começar e levar até o fim. Ser perseverante. Dopamina é um hormônio do prazer, da alegria, é um hormônio que em nós contribui para a perseverança. Esse hormônio está dentro de nós, nossa mente produz uma mente saudável, um cérebro reprogramado. Ele consegue criar uma maior quantidade de dopamina, o hormônio do prazer. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa perseverante. A Bíblia diz: perseverai. E a Bíblia diz que eles perseveravam, unânimes. Perseverança gera uma vida cheia do Espírito Santo. Persevere na sã doutrina, persevere na palavra. Atos 6, verso 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não tem como ter uma vida cheia do Espírito Santo sem perseverar na oração e no ministério da palavra. Você é perseverante? Sou. Agora, além de perseverante, aonde? Na oração. A Bíblia diz que eles perseveravam unidos em oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E perseverar na palavra. Existem três coisas para as quais não existe tempo. Não existe tempo para orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não existe tempo para a palavra. Salmo de número 1, estrofe 3 diz: medita nela de dia e de noite. Ou seja, não tem tempo, toda hora você tem que meditar na palavra. Não tem tempo para orar, ore sem cessar. Se você cessa de respirar, você morre. Se você cessa de orar, espiritualmente você definha. Vive na fronteira do tombo e a queda, no limiar do escorregão. Sim ou não?
Seus melhores dias espirituais foram quando? Quando você parou de orar ou quando você orou? Quando você leu a Bíblia ou quando você parou de lê-la? Então você precisa orar e ler a Bíblia. Eles perseveravam unidos em oração. Unidos, união. O que é união? União não é falar igual. União é estar unido, independente de falar diferente, de pensar diferente. Às vezes você está na igreja, você pensa diferente dos seus líderes, você pensa diferente dos irmãos. E isso é natural, é normal. Porque cada ser humano é um universo. Você é diferente, sua íris é diferente, sua digital é diferente. Sim, cada ser humano é um. Agora, eu estou dentro da igreja, aliás, eu sou a igreja dentro de um templo, formando ali um corpo místico que adora ao Senhor nessa terra. Eu, como igreja, dentro do templo, reunido com meus irmãos, formando ali uma igreja como organismo, sou eu, e a igreja como órgão, que é a instituição, nós estamos ali adorando a Deus. Irmão, só tem uma visão. Qual é a visão? Visão de reino. A visão de reino foi entregue a quem? Ao líder. E agora o que o líder faz? Pega essa visão e compartilha com os liderados. Se tem duas visões, não é visão, é divisão. Você não foi chamado para dividir, foi chamado para viver em unidade. Viver em unidade é isso, perseverar unidos com seus irmãos em Cristo, unido no evangelismo, unido nos grupos, unido na célula, unido nos departamentos de louvor, unido no ministério da palavra, unido como corpo de obreiro, união. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração. Quando você persevera unido na oração, você vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. E aí a Bíblia vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, após esse texto que eu li, de perseverar unido em oração, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez começaram a anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviram um som como de um vento veemente e viram línguas repartidas como de fogo que pousou sobre cada uma deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é para todos, não é para alguns. Aí a Bíblia vai nos dizer que as pessoas que estavam ao redor, ouvindo a palavra de Pedro, perguntaram, que faremos, varões galileus? E Pedro disse, arrependei-vos cada um e sejais cheios do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e também para os que estiverem longe, falando para nós nos dias atuais. A promessa de ser cheio do Espírito Santo é para você. Critério, arrependei-vos. Arrependa do conhecimento errado que você tem. Arrependa da sua religiosidade, do orgulho e da arrogância, da prepotência, do egoísmo, da inveja e da mágoa. Arrependa-se dos seus pecados e seja cheio do Espírito Santo. Pastor, falar em línguas é evidência de que eu fui batizado no Espírito Santo? Isso aqui é assunto para outro dia, para outro vídeo, para outra hora. Pastor, blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão, sim ou não? E se eu blasfemei no passado, mas aceitei Jesus, estou perdoado? Isso aqui também é assunto para breve. Me acompanha, fica comigo aí no canal, no YouTube, e você vai ser edificado. Ainda, você que ainda não me segue no Instagram, pr.marcioleopoldino, pr.marcioleopoldino. Deus te abençoe, fique na paz.